Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um podcast da LM. Aqui você já sabe, é o seu canal jurídico contábil. Toda semana com um baita convidado ou uma baita convidada. E hoje tenho o prazer de apresentar para vocês a doutora Paola Morim, do escritório Darcy de Oliveira e Mena Barreto Advogados. E hoje vamos falar sobre um assunto muito sério, que provavelmente muitas pessoas que estão nos assistindo precisam, que a gente vai falar sobre curatela. Então, todas as dúvidas, o que é curatela, se só uma procuração serve. Então, a doutora Paola vai tirar todas essas dúvidas, vai nos dar uma aula, né? Que como eu sempre falo, cada convidado sempre traz uma aula aqui para nós. Então, não se esqueça, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, porque quanto mais você compartilhar e dar um like no nosso canal, a gente vai conseguir trazer sempre assuntos interessantes aqui do direito e também da parte contábil para vocês. Então vamos lá, então. Bem-vindos ao nosso canal. Obrigada, Cláudia. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade e de falar de um assunto, né, que hoje em dia está tão em voga na sociedade, porque estamos precisando, né, desse instituto jurídico aí para proteger o interesse aí das pessoas que já não têm mais a capacidade de discernimento. Uhum. E realmente cada vez mais a gente vai precisar, porque as pessoas estão vivendo mais, né? As pessoas estão se cuidando mais. Mas, incrível que pareça, a gente... eu falando a gente, né? Mas eu falando no total, as pessoas, elas cuidam muito, vamos supor, do físico, né? Da aparência, mas infelizmente a gente sabe o que manda é aqui, né? Então, muitas vezes a pessoa se alimenta corretamente, ela faz exercício, mas essa parte do Alzheimer ou outras doenças, né, psíquicas, né, a gente, na verdade, nem os médicos sabem, né, o porquê que acontece, né? Então, as pessoas vão envelhecendo e cada vez vai ser mais importante, né, esse assunto que a gente vai falar hoje. Então, para a gente começar, para o pessoal de casa entender, porque muitas pessoas não entendem muito bem, o que é curatela, afinal? A curatela, ela é um instituto jurídico, tá, que visa a proteção, né, do patrimônio da pessoa, tá? Quando a pessoa ela já não tem mais discernimento de entender uma decisão importante, como assinar um contrato, assinar uma procuração. Então, ela precisa ter alguém que dê esse respaldo para ela. Por quê? Porque se ela não tiver esse apoio, poderá haver sérios prejuízos, né? Financeiros, inclusive, né? Por exemplo, um caso, ela pode assinar um empréstimo, né? Sem se dar conta do que isso vai repercutir na renda dela, né? Ela pode fechar um contrato sem se dar conta que aquilo não é benéfico. Uhum. Então, quando a pessoa ela está nessa situação, é muito importante, né, que a família comece a perceber, né, que ela não está mais, né, nas suas condições de gerenciamento e busque uma orientação jurídica, né, para ver se é cabível a curatela. Tá. E quando a família se dá conta realmente, né, que essa pessoa é idosa, porque pode não ser idosa, né? Pode não ser idosa, pode ser um filho, por exemplo. Claro. Um filho maior de idade com deficiência, sim, ele precisa também da curatela. Tá. Então, se as pessoas, né, se derem conta, né, que essa pessoa é idosa, que também não precisa ser idosa, né? Não precisa ser idosa, pode ser um filho maior de idade, com uma incapacidade mental, ele precisa da curatela também, né? Tá, e aí tem que ser via judicial. Precisa ser a via judicial. Por quê? Porque a gente está tirando um direito de autonomia da pessoa, né? Então, ela vai passar pela decisão do juiz, ela vai passar por um parecer do Ministério Público, né? Porque precisa ter certeza que esse remédio é necessário. Né? Então, tem todo um procedimento muito cuidadoso, né, hoje em dia, para ser deferido uma curatela. E é moroso esse processo? Ele não é, assim, muito moroso, tá? Por quê? Porque quando se entra com a curatela, já se vai se juntar, né, laudos médicos, né, para justificar a necessidade, né? Mas não é somente o laudo médico. O juiz, a pessoa pode passar por uma perícia médica, o juiz querer confirmar,
né, através de um médico da sua confiança, né? É muito comum também o juiz fazer entrevistas, ter uma audiência, para o juiz verificar pessoalmente, né, a condição da pessoa, também se é realmente aquilo a incapacidade. Então, ele acaba fazendo perguntas, né, para ver se realmente ela não tem o discernimento. Perguntas até básicas, assim, que dia é hoje, né? Sim. Perguntar nome de familiares, fazer alguma relação financeira, para ver se ela tem noção de valores, né? E já que a gente está adentrando nessa parte do judiciário, né? Acontece, por exemplo, o cliente vem, te procura, né? Vamos supor o filho, né? Vamos supor o filho dessa pessoa idosa, dá um exemplo prático. Mas tem um outro filho. E esse outro filho, ele não está confortável que esse irmão vai ser o curador. Aí já aconteceu contigo, assim, de ter esse conflito, vamos supor, de ele entrar com um processo reverso, entendeu? Pra tipo assim, não é tu, sou eu que vou ser o curador, por exemplo. Acontece, tá? Às vezes de mais de uma pessoa querer ser o curador, né? Aí primeiro, o juiz vai avaliar se há necessidade da curatela. Primeira coisa, né? Porque eu sempre digo, a curatela é a proteção do curatelado. Não é o bem-estar, né, de quem vai ser o curador. Sim. Né? Isso é muito importante porque essa medida visa, né, os interesses daquela pessoa que precisa ser protegida. Né? Então, o juiz primeiro ele vai verificar se realmente a pessoa precisa. E aí ele vai verificar quem tem melhores condições. Porque precisa ter condições para ser curador. Não basta querer ser curador, né? Então, eu preciso ter capacidade de administração. Tempo, né? Tempo. Eu preciso não ter conflito com o curatelado, né? Por exemplo, eu não posso também ter uma condenação, né? Então, existem requisitos para ser uma pessoa idônea, né? Claro. Então, tudo isso o juiz vai levar em consideração na hora que ele for escolher o curador. Existe uma ordem legal, tá? Para isso, né? Se a pessoa for casada, por exemplo, é a esposa, né? E depois vem a linha, né? Filhos, irmãos, né? Eu ia até te fazer essa pergunta, porque não pode, por exemplo, assim, se essa pessoa idosa tem toda uma família por trás, vir um terceiro que não tem nada a ver com a família. Geralmente não, é muito difícil, tá? É muito difícil isso acontecer, porque precisa ser uma pessoa próxima, precisa ser uma pessoa de confiança. Claro. Né? Esse encargo. Né? Então, o juiz sempre vai ter essa ordem legal estabelecida e só vai sair dessa ordem se acontecer alguma coisa muito, né, extraordinária ali. Tá. E tipo assim, só a pessoa entrando já numa idade avançada, por exemplo, ela já tá, sei lá, 86 anos, mas ela tá lúcida. Não. A questão do envelhecimento, não. Nossa, eu conheço pessoas com 90 anos aí tocando fazenda. Entendi. Então, não. Precisa ter já com algum probleminha. Algum probleminha, né? Entendi. Tem que ter respaldo médico. Certo. Tá? Não, porque eu fiquei pensando, às vezes pode acontecer, né? Que a família... Eu tô pensando sempre no lado negativo, né? Sim. Porque isso aí deve ter muito, né? Da família, já tá lá com 90 anos, então não deixa de ser uma interdição, né? Não, vamos para ficar mais fácil para nós para o futuro, já vamos entrar com um processo assim. E às vezes pode acontecer mesmo que o pai ou a mãe querem até facilitar a vida dos filhos, né? Então vamos fazer, né? Mas aí então não funciona. Mas aí a gente tem a procuração, né, Cláudia? Sim. Assim, as pessoas com mais idade, elas podem delegar, né? Por exemplo, uma pessoa que tem muitos negócios, né? Ela já tá com uma idade avançada, ela pode escolher pessoas e daí nem precisa ser os filhos, tá? Entendi. Como procuradores para gerenciar os negócios. Mas aí ela tá ali por trás, né, consciente do que ela tá fazendo e determinando até o que é para ser feito. Sim. Né? Eu até ia te perguntar a diferença de curatela, tutela e procuração. Porque já que tu tocou na procuração, né? Então daí eu achei interessante a gente fazer aproveitar essa ligação. Bom, a tutela, ela visa a proteção de menores, né? Que ou perderam os pais,
ou os pais, né, foram abdicados do poder, destituídos do poder familiar, tá? Então, a partir do momento que o tutelado, digamos, né, ou ele vira maior de idade, Sim. certo? Se ele não tem nenhuma deficiência, ele vira maior de idade. Agora, se aquele tutelado tem alguma deficiência, né, alguma incapacidade mental, aí ele precisa ser curatelado, tá? A curatela, que nem eu falei, visa o quê? Proteger os interesses de pessoas maiores de idade, né, que têm alguma incapacidade mental ou alguma deficiência, né, grave, tá? E a procuração é opção, né? Eu mesma posso dar uma procuração, qualquer um pode dar uma procuração. Seria tipo até um facilitador, né? Facilitador. Às vezes a pessoa pode ser cadeirante, né? Fica difícil, né? Então, assim, mobilidade, acontece muita questão de mobilidade. Resolver coisas no banco, Sim. né? Hoje em dia, até vou dizer, com um aplicativo, né? Facilita a vida já, né? Mas a procuração é mais para gerenciamento dessas coisas, assim, que a pessoa pode dar daí para quem ela quiser. Tá. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a procuração, tá? Por quê? Porque a validade da procuração pode ser contestada. Sabe aquelas procurações de muitos anos? Sim, sim. Né? Então, assim, o negócio pode ter... Se o negócio foi feito com procuração e a pessoa já não tinha discernimento, aquele negócio pode ser anulado. Entendi. Né? Porque eu até conheço algumas pessoas assim que vão pela procuração, mas agora conversando contigo a gente vê que não, já teria que estar nesse processo aí. Exatamente. De ter um curador. Exatamente. Sim, porque conforme o lado que está fazendo um negócio, né, e ele quer, vamos supor assim, não, isso aqui não vai dar certo, é um motivo já, né? Exatamente. Então, assim, já a questão dos imóveis, tá? O tabelionato já toma esse cuidado. Precisa, não é uma procuração de plenos poderes. Claro. Né? Na hora da escritura lá vai precisar da procuração específica. Sim, sim, porque daí um imóvel é algo, né, grandioso, né? Não é só tu ir no banco, não tirar o dinheiro, né? Mas fazer alguma... Até aquela prova de vida, aquelas coisas assim, né? Que não é tão prejudicial, né? Bom, aqui bem importante, né? A curatela, ela retira todos os direitos do curatelado? Não. Os direitos, assim, ó, personalíssimos de escolha, ela continua mantendo, né? Por exemplo, ela pode votar, ela pode escolher onde ela quer morar, né? Tudo que ela tiver discernimento, ela pode escolher. Ela tem poder de escolha, tá? Então, assim, tu não vai regrar toda a vida dela, né? O poder de escolha, ele permanece. Tá. E, por exemplo, assim, entrou no judiciário, foi deferido, tudo ok, tá dando tudo certo, né? Com o curatelado e o curador. Mas... nesse meio tempo, né, por mais que a pessoa, né, ela tem deficiência, ela tem um discernimento, algo, né, vamos supor assim. E ali não tá ok, sabe? Tá tendo algum conflito ali. Quem é que vai analisar isso? O conflito está sendo entre o curador... assim, ele pode ser remanejado? Tá, mas quem é que vai fazer essa análise se as coisas estão correndo bem? Bom, assim, ó, com Ele teria que ter, tipo, uma denúncia de alguém de fora. Exatamente. Entendi. Digamos, tem que ter um provocar ali. Tem que ser provocado. Tá. E o judiciário, ele não tem, vamos supor, de chamar de tanto em tanto tempo... Para fazer uma prestação de conta, sim. Tá? É previsto uma prestação de contas anual. Tá? Então, assim, ó, o curador, ele precisa ter tudo muito organizado. Tá? Por quê? Porque todo o dinheiro, né, ele tem que obrigatoriamente ser revertido para o curatelado. Então, assim, ó, tem que ter conta separada, não pode depositar dinheiro na tua conta. Todos os gastos têm que ser comprovados com documentos idôneos, né? Então, assim, ó, é necessário muita organização, porque o juiz, ele pode pedir, geralmente se pede a cada 1 ano, 2 anos, principalmente quem tem rendas altas, tá?
mas ele pode pedir, na verdade, a hora que ele quiser. E então tu tem que estar preparado. Aqui no escritório já teve uma questão bem chata, assim, sabe? Porque de irmãos, né? Então, um irmão entrou contra outro irmão. Entende? Que o irmão era curador, né? Do Pediu curatelado, a prestação de contas. A prestação de contas. E eu, como aqui, né? Como perita, né? Aqui no escritório, a gente tinha que analisar essa prestação de contas. E na verdade, até nesse caso, eu era perita do juiz. Tá? Então, tinha realmente os peritos das duas partes e eu tive que analisar as contas. Só que assim, ó, de uma análise bem fácil, assim, tu via que o rancho, né, que era comprado, era 3 vezes a mais do que o curatelado precisava, né? Porque o curatelado, na verdade, coitadinho, bem assim, deficiente, né? E aí tinha coisas assim, vinho, né? Não, pode. Cerveja, sabe? Coisas assim. Então, só que esse processo, ele se estende, né? Então, também é complicado, né? É um processo, né? Todo processo acaba sendo, né, mais moroso do que a gente gostaria, né? Mas, assim, o curador, num caso que nem esse aí, provavelmente ele deve ter sido condenado a ressarcimento. Sim. Tá? Então, ele vai precisar ressarcir tudo que não foi de proveito, tudo que ele comprou e que não foi, né, de proveito para o curatelado. E pode ser processado criminalmente por apropriação indébita. Com certeza. Com certeza. Que horror, né? É um horror, mas assim... Eu já passei por isso aqui. E existe curatela parcial ou total? Existe. Existe a curatela parcial, né? No que fica... só as questões negociais. Existe também... ela pode ser levantada, tá? Porque, de repente, a pessoa tá num momento, num surto, né? Psicótico, digamos assim. Ah, entendi. Daí parcial, entendeu? Claro, entendi. Depois a pessoa... Exatamente. Fica bem e levanta a curatela. Ela não é uma decisão definitiva, tá? Entendi. Embora, claro, o que acontece? A curatela... né, para as famílias, é uma decisão muito doída. Sim. Tá? Porque tu tira autonomia, né? A maioria dos casos, vamos falar da maioria dos casos. Sim, a gente, né? Sim. A gente tem esses casos que as pessoas querem se aproveitar, mas a maioria dos casos não é assim, tá? Então, geralmente, quando tu vai pra curatela, é porque já tá numa situação que não tem mais reversão, tá? Claro. Então, geralmente, os casos que eu tenho feito são de curatelas que são definitivas. Sim. Bom, quais são as obrigações legais do curador? Bom, o curador, ele tem que sempre prezar pelo bem-estar, né, do curatelado. Né? Então, qualquer decisão que ele for tomar, ele tem que pensar, né, se aquilo vai beneficiar. Então, ele não pode fazer nada que vá prejudicar. Ele tem que ser muito organizado, porque ele tem obrigação, né, de prestar contas. E qualquer decisão, ele precisa ter fundamentação. Por exemplo, decisões de venda de imóvel, ele vai precisar pedir uma autorização judicial. Não é assim porque eu sou o curador que eu posso tomar qualquer decisão sem nenhuma autorização. E eu acho que também deve ter reuniões regulares com a família também, né? Ou não? Aí depende da família, mas o ideal é que se tenha transparência, né? Que se tenha essa comunicação. Para quê? Para evitar o conflito. Para evitar isso que aconteceu ali no teu escritório, por exemplo, de um irmão cobrar a prestação de contas do outro. Isso aconteceu por quê? Porque não havia diálogo. Sim. Na família. Com certeza. Porque, de repente, aquele irmão curador achava, né, que ele estava na posição que ele podia fazer o que ele bem quisesse, né? Então, por isso também a orientação, né? Quando uma família vai lá, me procura e a gente conversa sobre a possibilidade da curatela, a gente também conversa sobre qual seria a melhor pessoa para fazer esse papel, né? Sim, aquele da família que é mais um integrador. Exatamente. Entendi. Aquele que é mais o integrador, aquele que é mais o mediador. Sim. Essa pessoa é a mais adequada para assumir. Já evitar futuros aborrecimentos. Exatamente, futuros, né? E a parte de movimentar as contas bancárias, como é que funciona isso aí?
Olha, ele vai ter, né, a possibilidade de movimentar a conta bancária sempre que preciso para comprar, né, e pagar todas as despesas do curatelado. Agora, determinadas aplicações, por exemplo, dependendo do que ele quiser fazer, também vai precisar de uma autorização. Eu ia te perguntar aplicação financeira, porque a gente às vezes está falando... Aplicações financeiras que têm algum risco, né? Sim. Que eu quero dizer. Sim, porque, tipo assim, a pessoa ganha e sobra, e eu vou aplicar numa renda fixa. Tudo bem. Tudo bem, agora eu quero fazer um investimento para ter um rendimento maior, eu preciso daí da autorização e justificar por que eu tô fazendo isso. Claro. Que nem uma compra de algum imóvel, né? Tipo assim, eu vou tirar uma liquidez, que eu tenho um dinheiro líquido que eu tenho para imobilizar. Eu tenho que justificar por que eu tô fazendo isso. Claro. Porque quando o curador, ele a gente tem que falar de patrimônio, né? Ele vai cuidar, né? Vamos dizer assim, para o pessoal de casa entender melhor, vai cuidar daquele patrimônio que não é dele, é do curatelado, né? Mas muitas vezes a pessoa ganha pouco, né? E chega no final do mês não sobra nada. Então é até uma administração mais fácil, vamos dizer assim. Mas para esse que tem um rendimento acima, né? Que pagou todas as despesas hospitalares, comida, remédios, enfim, né? Sobrou bastante, né? Claro, ele não vai deixar aquele dinheiro parado na conta corrente, né? Exatamente. E aí ele vai também ter que ter uma equipe, né? Porque, assim, o curador, ele não é obrigado a saber tudo, né? A parte contábil, a parte de investimentos, né? Então, ele vai ter que ter uma equipe, né? A pessoa lá da agência das aplicações, ele vai ter que ter um contador de confiança que cuide dessas contas, porque o curador, ele é daquele ambiente da família que ele é o mais integrador, que ele é o mais adequado, mas, de repente, ele não é aquele que tem mais tempo, né? Então, ele também pode terceirizar essa parte da organização, né? Da administração com um contador, né? Não sei se eu estou falando bobagem, na verdade, assim, né? Não é bem terceirizar, tá? Porque a responsabilidade é dele. Sim. No final das contas... É ele que vai responder, mas ele pode se cercar... tá? Melhor. Se cercar de pessoas técnicas, né? Que ajudem nas decisões, certo. Né? E a curatela, agora falando em terceirizar, a curatela ela pode ser bipartida, tá? Então, assim, ó, eu posso... Vamos falar do caso de irmãos, né? Eu posso o juiz estabelecer 2 curadores e que um fique, por exemplo, com a parte dos negócios entendi. E outro com a parte médica por da exemplo, saúde. Entendi. Da saúde. Claro. Porque fica pesado às vezes, né? Fica pesado. Ficar só para um, claro. Né? Em geral, o juiz acaba determinando uma pessoa, tá? Mas já teve casos, já fiz um caso no escritório que 2 irmãs ficaram estabelecidas para realmente, as 2 não tinham tempo, né, para uma tarefa, um encargo com uma integral, então elas se dividiram. Sim. Agora que tu falou sobre a responsabilidade, a parte da saúde, também me veio uma curiosidade. A pessoa, né, claro, não tem condições, né, tanto é que ele é curatelado e ele tem que ir nessa parte médica, enfim. Aí o curador que tem, por exemplo, que levar ele no médico, ou vamos supor que ele também tem que ter cuidadores à noite, né? Por exemplo, ele que tem que fazer todo esse gerenciamento. Por exemplo, se der algum problema, vamos supor que esse cuidador não está alimentando a pessoa, vamos supor. Né? Ele tem responsabilidade. Ele não tem a responsabilidade de cuidar diretamente, tá? Porque uma pessoa curatelada, ela pode, inclusive, estar residindo, dependendo da necessidade. Se ela precisa de um cuidado integral assim, talvez ela tenha que estar numa clínica, por exemplo, tá? Entendi. Então, o curador, ele não está morando, não precisa morar efetivamente com ela, mas ele tem a obrigação, né, de estar atento com o que está acontecendo, se ela está sendo bem tratada, bem cuidada na clínica, né, ou em casa com os cuidadores. A gente sempre, claro, que sempre vai dar preferência, se possível, da pessoa ficar em casa, né? Sim. Mas, às vezes, a gente sabe que chega um determinado momento que é necessário. Na clínica, sim. Né? Aí ele tem que estar vendo o que está acontecendo lá na clínica. Exatamente, ele tem que estar atento. Tá. E o curador, por ele ter toda essa função de cuidado, enfim, ele tem uma remuneração? Depende, tá? Se o patrimônio da pessoa suporta,
dar uma remuneração, o juiz ele vai avaliar, né? Principalmente assim, se a dedicação é uma dedicação integral. Por exemplo, a pessoa não pode trabalhar, eu tenho que ficar cuidando o tempo todo ali, né? Então, se o patrimônio tem condições, né? Mas eu vou te dizer assim, ó, na prática, tá? Os familiares, geralmente são familiares, e os familiares não cobram, né? Fica aquela coisa que nem eu digo assim, ó, tu cuidou, principalmente falando de pais, né? Claro. Tu cuidou de mim e agora eu vou cuidar de ti. Sim. Né? Entendi. Então, isso aí é algo assim. Bom, mas se caso tiver, também tem que estar lá no processo, já desde o início. É uma coisa assim, não é o que eu quero receber. Sim, é o que o juiz não vai é lá assim, deferir. eu vou estabelecer uma renda e vou tirar da conta da pessoa para mim. Não, é o juiz que vai estabelecer o valor dessa remuneração. Tá. E no teu escritório já chegou a passar sobre essa Ainda situação? Não, porque geralmente até então são familiares que estão assumindo o encargo. Entendi. Porque a gente estava conversando nos bastidores, né? A gente vai puxando os linkzinhos, né? Que tu comentasse que, bom, isso é algo que cada vez vai acontecer mais. As pessoas não estão tendo filhos, a gente sabe. E a idade vem avançando, vem avançando. Vamos supor que essa pessoa é solteira, ela também não é casada, né? E ficou velhinha, tem o dinheiro dela, né? E ela foi para uma clínica. E lá ela ficou incapaz. Vamos supor, porque a gente sabe que tem essas clínicas que é tipo uns apart hotel, que a pessoa fica lá com cuidados, mas ela tem discernimento. Mas chegou naquele momento que ela ficou incapacitada. Eu queria que tu falasse um pouquinho com o que acontece, né? Com essa pessoa, ela não tem ninguém. Se essa própria pessoa da clínica que vai ter que provocar isso, como é que funciona? Sim, numa situação dessa, o representante ali da clínica, tá? Ele pode entrar com o pedido de curatela, né? E aí o juiz vai fazer aquela mesma análise. Existe a ordem legal ali, né? Da esposa, filho, irmão, digamos que ele não tenha ninguém na família, ele vai estabelecer. E aí fica a critério também do administrador pedir ou não pedir a remuneração, né? Sim. Porque não é obrigatória a remuneração. Sim. Entendeu? Mas ele pode pedir e o juiz avaliar se tem condições. Claro. Eu queria que tu explicasse pra gente, eu sei que tu já falou, mas pro pessoal de casa entender bem quando precisa de autorização judicial, porque a gente sabe que o curador ele não pode fazer o que ele quiser, né? Então, quais são as etapas, as coisas diferentes, né, que... Principalmente movimentações, assim, que impactam muito no patrimônio, né? Como uma venda de imóvel, uma compra de imóvel, porque daí tu tá tirando, né, um dinheiro líquido para imobilizar, né? Então, são situações, principalmente essas duas, que eu acho que são as que mais acontecem no dia a dia, que é necessária autorização judicial. Tá? E tu falando isso agora me veio, né? Eu disse assim... Pensei, né? Se essa pessoa que é o curatelado, tá? Ele tá, claro, ele tá com problemas de saúde, enfim. Mas vamos supor que ele sofre um AVC, né? Aí, o que vai acontecer? Ele vai ter que ir pro hospital. E para piorar ainda, ele não tem plano de saúde. Então, a gente sabe que imagina, né? É caríssimo. É caríssimo. E aí, ele tem 2 imóveis. Pra sorte, né? Tem às vezes que nem tem, mas vamos supor que ele tem 2 imóveis. Mas ele precisa vender. Aí ele vai ter que entrar com essa ação judicial, de urgência. Vai entrar com esse pedido, né, de autorização judicial para venda do imóvel. E explicar a situação, né? Porque uma venda de imóvel, ela só é autorizada se for bem fundamentada, né? E, inclusive, pedindo um pedido de liminar. Sim, né? sim, porque pode ser indeferido. Exatamente. Bom, então vamos continuar. E vamos supor, nesse cenário catastrófico, é indeferido, né? Vamos supor que ele não fundamentou direito, realmente a pessoa está lá, tá? Mas, sei lá, não conseguiu provar. O que esse curador vai fazer? Porque o curador, ele tem, vamos supor, o trabalho dele, vamos supor. Daí ele vai ter o gasto dele. Então, ele vai ter que entrar depois com uma ação de ressarcimento? Se o curador tiver condições, sim, né? De fazer esse aporte, ele depois, devidamente comprovado, ele poderá se ressarcir. Existe essa possibilidade, sim.
Nossa. Tá? Porque o curador, a gente vai conversando, vai construindo, fico pensando um monte de coisa. E não deixa de ser, grosso modo, tá? Que eu te dizer, como se fosse um fiador, né? Porque, eu quero dizer assim, quando tu é fiador, né, de um imóvel, a pessoa não paga, tu vai ter que pagar. Então, tu tá com aquela responsabilidade como curador e qualquer coisa que acontecer, né, como esse caso que eu te falei, ele vai ter que arcar, né? Então, eu acho que até a família, quando ela tem que escolher quem é o curador, ela vai ter que escolher alguém que tenha um pouquinho mais de posse, né? Como é que diz assim, ó, obrigação, assim, ele não tem uma obrigação de bancar. Sim. Tá, Cláudia? Por exemplo, nesse caso da saúde, se ele não tem o plano de saúde, tu vai levar pro SUS. Entendi. Entendeu? Mas, como geralmente é familiar teu, né? Geralmente é um familiar teu. Sim. Se tu tem condições... Sim, tu não vai deixar ele... Tu não vai deixar. Mas aí, digamos, ele tem o patrimônio, tá? Tu vai guardar tudo organizado, os teus gastos, pra depois, no futuro, tu te ressarcir dessa despesa. Porque eu até dei um exemplo desse curatelado ter 2 imóveis, mas pode ser que ele não tenha nada, mas o curador tenha 2 imóveis, né? E num desespero ele venda o imóvel dele para poder, né, cobrir os gastos. Porque como tu falou, o dono da clínica não faria isso, né? Mas assim, é teu pai. A família faz. A família faz, né? E aí dá todos os conflitos depois até referente à parte da herança, né? Daí aí eu ia dizer. Aí começa a questão assim. Sim. Aí, digamos, o curatelado vem a faltar. Exatamente. Aí vem um inventário. Exatamente. Tá? Então, esse irmão que foi curador, ele tem um crédito. A ser ressarcido ali dentro do inventário. Sim. Né? O que eu quero dizer assim, ó, que ele não pode... O que o curador não pode fazer? Se ressarcir por conta, tá? Sim. Então, assim, precisa da comprovação, precisa de... Se ele vai se ressarcir por conta, ele já tá com fatos negativos para ele, né? Ele não pode se ressarcir por conta. Ele tem que estar com tudo comprovado, né? Colocar lá no inventário, né? Essa comprovação para daí ficar com uma cota maior. Sim. Né? Diferente dos irmãos, por exemplo. Sim. E essa parte aí dos inventários deve ter muito mesmo, né? Dos curadores. Tem. Deve ter muito. Acaba refletindo. E eu acho que é aí que vem toda a confusão mesmo. Porque aí eu acho que daí deve ter conflito dos irmãos da família. Deve ser bem complicado essa parte. Mas então tá, pessoal, antes da gente ir pro último bloco, tá? Então, gostaria, né, de convidar vocês para se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, dar um like no vídeo, porque a gente sempre traz toda semana assuntos bem interessantes aqui, que são curiosidades até, né? Porque muita gente pode estar passando, né, por isso em casa. Cada vez mais vem acontecendo isso. Cada vez, assim, a gente tem visto bastante situações, né, com necessidade de curatela. Bom, a gente falou já sobre o controle financeiro, né, o quão é importante, né, até porque anualmente o juiz chama, né, o curador. E tu, assim, como experiência, o curador, ele costuma ter o parceiro ali, o perito contábil, o contador, para ajudar ele nas contas? Ou tu acha que ele fica realmente nessa aventura sozinho? Aí faz a diferença da orientação, tá? Eu costumo orientar os meus clientes, né? Se possível, buscar um contador. Porque assim, ó, mesmo que não tenha grande patrimônio, tá? Seja só uma renda alta. Olha, tu tem a capacidade, não é qualquer um que tem a capacidade de organização, de colocar tudo em planilhas, né? Entradas, saídas, organização documental, né? Então, assim, eu sempre indico, quem tem, né, um contador da confiança, já leva isso pro contador, até porque o contador vai, né, te orientar a forma, que tipo de documento, né? Se o documento é ok, é aceito como comprovante ou não. Sim, já é o contador da família, já faz o imposto de renda, exatamente. Com certeza. Aquele que, de repente, quer fazer sozinho, né, que eu digo que é poupar ali, ou de repente poderá, o que acontecer? Ter a prestação de contas indeferida. E o que acontece quando tu tem uma prestação de contas indeferida? Tu precisar fazer um ressarcimento.
Então, muitas vezes, assim, não houve má fé. Sim, Entendeu? é uma desorganização. Uma desorganização, uma falta de comprovante. Tipo assim, tu comprou tudo, né? Sim. Tu geriu de forma adequada ali, né? Tudo foi em prol do curatelado. Mas tu perdeu o comprovante, tu não organizou, né? E ele pode perder de ser o curador e por causa desses erros? Pode ser afastado. Se ficar comprovado. Claro, né? Se ficar assim comprovado. Geralmente vai destituir por uma má fé, tá? Mas se ficar muito desorganizado, digamos, faltou um pouco. Tá, não vou te destituir porque, né? Sim. É comum, de repente, tu perder um comprovante ou outro, né? Mas assim, ó, se for muito desorganizado, aí vem naquilo que a legislação prevê. O curador precisa ter condições, uma pessoa adequada de administração. Sim. Né? Se ele não consegue ser uma pessoa organizada para administrar, ele não pode ser curador. Não pode ser curador. Sim. E quais são os erros mais comuns que tu vê? Nossa, um monte. Principalmente, assim, ó, misturar valores, né, do curatelado na conta pessoal. Sim. Muito. Sim. Isso. Não ter os comprovantes, né? Achar que pode dispor do dinheiro, tipo, achar que pode dispor para o seu bem-estar. Sim. Né? Então, como nem a gente falou, qualquer remuneração, ela tem que estar autorizada. Né? E muitas vezes a gente vê isso, mas não é má fé, né? É porque a pessoa tá ali, tá cuidando, mas eu tô precisando aqui, compro, mas depois eu posso ressarcir. Exatamente, né? Mas isso precisa estar autorizado, isso Sim. precisa estar organizado. E não se cercar das pessoas, né? Para orientar. Vai fazendo sem depois saber se tá fazendo certo. Então, faz previamente uma orientação de como que eu tenho que fazer essa prestação de contas. Eu não quero... Muitas pessoas dizem, não quero um contador. Então, assim, olha, guarda todos os comprovantes. Faz uma planilhinha ali, né? Do que entrou, do que saiu. Sabe o livrinho caixa? Sim. Um livrinho caixa ali, tudo organizado. E qual o teu apoio como advogada, né? Tu orientou essa família, né? Entraram com processo, enfim, deu tudo ok. Aí essa família, depois ela toca a vida sozinha, né? Com o curador, ou tu dá essa assistência, vamos supor, ou mensal, ou semestral? Como é que funciona? Tudo depende, na verdade, da família, tá? Tá. Eu sempre estou à disposição, tá? Para qualquer orientação. Sim. Né? Então, eu sempre procuro chamar de vez em quando para ver se tá tudo bem, se precisa de algum auxílio, né? Dos meus clientes. Mas, assim, os clientes que estão sempre com a gente, assim, ó, eles nos chamam para tudo. Entendi. Tá? Qualquer coisa que eles vão qualquer fazer. Qualquer dúvida. Até porque a gente tem muita disponibilidade, né? A gente se coloca à disposição dos nossos clientes sempre, né? Então, qualquer dúvida, eles estão sempre chamando lá. Então tá. Então eu quero te agradecer. Obrigada. Quero te dar um mimosinho. Obrigada. Tá? Obrigada, querida. E queria que tu falasse pro pessoal de casa, tá? Quem quer contratar o serviço de vocês, o contato, deixar um recado também pro pessoal sobre mais alguma coisa sobre curatela, de repente, que a gente não conversou. Não, eu quero só, assim, que as pessoas fiquem cientes, né? Que a curatela, ela visa a proteção do curatelado, tá? Não o bem-estar de quem está gerindo. E que fiquem atentas, né, a sinais de incapacidade mental e busquem orientação, né, de um advogado, né, para ver se é questão de curatela ou se ainda dá para ficar com a procuração, né? Então, a gente fica à disposição, né, para uma consulta, uma orientação. E o nosso telefone do escritório é 51-3227-1677. O nosso Instagram é DOMBADVs, né? Então, estamos aí à disposição de vocês. Obrigada mais uma vez. Então tá, pessoal. Então, não esqueçam, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, dá um like, né? Como sempre a gente pede, né? Isso aí. Então, eu te agradeço mais uma vez, doutora Paola, pela tua disponibilidade. Né? Foi uma aula, né, pessoal? Então tá, até o próximo podcast da LM. Até mais.